pecador. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição. Ateia o fogo do alto dos céus em cada coração. Amém. Também somos gratos pela vida de Leandro, né? Nosso adolescentezinho aqui na escola bíblica. É um prazer, Leandro, ter você aqui. Deus continue lhe abençoando. E nesse momento está com a palavra o nosso pastor Manuel. Existem denominações que ensinam isso, e as pessoas, ou se der alguma coisa ou comprarem alguma coisa abençoada, não vou ter enfermidade. Mas o que nós podemos ver com essa expressão é estruturar na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos colhedores de tudo aquilo que plantamos. Então, quem planta saúde, colhe saúde. E quem planta o pecado, gera a morte. Que pecado? Todos. Mas o principal pecado que gera a saúde física é a desobediência. Desobedecemos às ordens de Deus e às ordens médicas, e nos estruturamos naquilo que nós achamos que é bom, e às vezes aquilo que nós achamos que é bom se torna um vício, é um vício, e quem vive submisso a um vício não tem vida saudável. O texto dessa nossa lição o texto áureo é Apocalipse 2, 22, 2, que diz que as folhas das árvores são para a saúde das nações. Aqui nós podemos até parar e pensar: a fitoterapia tem valor? É correto? Segundo a Bíblia, sim, são as folhas. E às vezes nós pensamos que a indústria farmacêutica não usa as folhas, não usam as hortaliças, folhas do setor farmacêutico industrializado. Mas vamos ler um pouquinho o que nós lemos na semana passada. Um viver feliz sem enfermidade e dor foi a vontade de Deus quando nos fez. Aí alguém pode perguntar, aí as enfermidades não veio de Deus? E eu posso responder sem ter dúvida: Deus não criou enfermidade. Primeiro, Deus não criou o homem para morrer. Por que nós morremos? Alguém pensador disse: nós falamos do erro, do pecado, do suicídio, mas todos nós somos suicidas, porque nós morremos, nós matamos a nós mesmos quando somos levados a ingerirmos, a comermos, a bebermos coisas indevidas. Quais são essas coisas indevidas? Realmente tem pessoas que bebem coisas indevidas, comem coisas indevidas, e isso, claro, vai de encontro aos seus órgãos. Mas nós temos culpa com isso? Nós que não comemos, nós que não bebemos, nós que não fumamos? Nós sabemos e devemos saber que existe o pecado individual e o pecado social. Uma pessoa fumante dentro de uma sala de ar-condicionado, onde existe
outras pessoas, o fumante força os outros também a inalarem a nicotina do cigarro. Me lembro bem quando eu trabalhava ainda na aeronáutica e que trabalhava no escritório, e na minha sala também trabalhavam mais 3 pessoas, uma das tais fumantes inveteradas. E terminava, apagava um cigarro, fumava outro. E quando eu chegava em casa, que tirava a blusa da farda, era um cheiro insuportável de cigarro. Olha, se a minha roupa estava com aquele cheiro, meu nariz também recebeu aquela nicotina. E eu não vou passar pela mesma situação de enfermidade, se for o caso, do que o fumante. Na nossa alimentação, tantas coisas que nós nos alimentamos, que é embutido, é criado, industrializado, sem critério de respeito à saúde pública, e nós compramos e comemos, nós confiamos nas árvores que recebem hormônio para crescerem e serem abatidas em 3 meses. Nós não comemos verdura e fruta com agrotóxico, nós não comemos. Então nós somos também participantes do pecado social, do pecado das pessoas que nada tem a ver conosco. Sim. Existe o pecado por consequência de outro, né? Por exemplo, como o senhor fala, o fumante, a gente está até no meio da rua mesmo, está fumando, ele está inalando e jogando fora. Nós apenas inalamos, somos atingidos. E tinha um amigo na verdade, né? Léo, de infância, criado no Evangelho, trabalhava no carro do Senhor, casou e foi passador de mel de carro na Bahia. No caminho, o caminhoneiro, cheio de álcool, cheio do pecado que tinha cometido, atingiu o seu carro. O caminhonador de mel e a esposa faleceu, atingido pelo pecado de outro. Então existe também, somos atingidos muitas vezes pelo pecado dos outros. Nós às vezes, quando Jesus nos deu a ordem de ir pregar o Evangelho a toda criatura, nós dissemos às vezes que essa ação só beneficia a pessoa bebida, de maneira nenhuma. Quando nós pregamos o Evangelho e uma pessoa se transforma, beneficia a nós. É menos pecado na terra, é menos poluição pecaminosa para nós aspirarmos. Então a nossa ação, o nosso interesse na pregação, no zelar pela alma, pela vida das outras pessoas, isso está incluído. Nós estamos combatendo o mal e estamos sendo atingidos pelo próprio mal. Por isso, às vezes nós vemos na história das guerras e mesmo na realidade das guerras, pessoas que não têm nada a ver com a guerra estão ali para curar os médicos, enfermeiros, para tratar de quem está ferido na guerra e morre na guerra. Então é uma consequência natural da vida. Sabemos que tudo isso existe, mas o que vai colocar em nossas mentes uma estrutura de consciência é que nós não somos daqui, nós não viemos para viver eternamente aqui. Então Paulo disse que devemos comer e beber. Agora se esse comer e beber não nos afasta da obediência ao Senhor. Eu disse que o pecado começa com uma desobediência. Esse é o pecado principal. E foi esse pecado que veio aos nossos primeiros pais. Quando Deus nos criou para nós vivermos eternamente bem. E quando nós não estamos vivendo bem, temos que admitir que Deus não está satisfeito. E temos que abrir nossas mentes e ouvidos para ouvir a solução que vem de Deus. Cremos que Ele nos ama e tem cuidado de nós, e que Ele vai mandar a resposta, vai mandar o ensinamento para nós não vivermos em dores e sofrimento,
sofrimentos físicos e sofrimentos espirituais, a angústia, tristeza, depressão, falta de paciência. Hoje, ainda bem cedo, eu estava escrevendo o próximo estudo e eu fiz uma descoberta que eu digo, essa aqui vai criar celeuma. Eu escrevi dizendo que Moisés, literalmente, Moisés é um homem manso, considerado manso, mas literalmente ele foi o primeiro a quebrar a lei. Depois a gente vai estudar isso no próximo, não vamos entrar nisso não. É só ficar na mente dos irmãos. Que nos causa males e dores. Ela mina a nossa felicidade a ponto de desejarmos morrer, e assim alguns seguem o caminho do suicídio. A enfermidade, a falta de saúde física mina a nossa felicidade. Você já olha no semblante das pessoas internadas em hospitais, o semblante dela é um semblante de que a felicidade evaporou. A felicidade abriu as porteiras e voou para distante. Porque a saúde, a enfermidade não é um estágio de normalidade que Deus fez para nós vivermos. Então temos que encararmos essas coisas e termos cuidado com o nosso corpo, no sentido de preservar aquilo que Deus fez de melhor para nós, o cuidado com o nosso corpo. Acredito que a vida no Éden, antes do pecado, nos leva a acreditar que se poderia comer do fruto da árvore da vida, porque suas folhas eram para a saúde das nações, como relata o texto acima. Isso também nos leva a entender que a enfermidade não pode ser considerada especificamente como pecado. Alguém, quando Jesus saiu e encontrou uma pessoa bem enferma, os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Existia em Jerusalém, e ainda hoje, alguns pensamentos religiosos, que quando a pessoa está enferma, é consequência de pecado que ele cometeu. Aí já começamos a falar antes que nós às vezes não cometemos o pecado, e pelo pecado social nós somos contaminados e passamos a ter enfermidades. Então, admitir que a pessoa que está pecando, que a pessoa que está doente porque pecou, é uma atrofia mental ao conhecimento da realidade. Todo mundo poderia fazer, feito os amigos de Ló, quando viu um homem daquele sofrendo, numa angústia triste, cheio de chagas, coçando o seu corpo com um pedaço de teia, e chegar e dizer assim: esse cara pecou. Como os amigos de Jó disseram: olha, pai, te arrepende, procura se consertar com Deus, porque Deus não permitiria que alguém passasse tanta necessidade, tantas dores, assim, se a pessoa é justa. E taxativamente disseram que Jó não era justo, porque estava com aquela enfermidade. Não sabiam eles que ali estava havendo uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra entre Deus e Satanás, e que pelo aquele homem capaz de passar por aquelas dores e angústia, o Senhor venceu a Satanás. Então, premeditadamente dizer que o crente que está doente é pecado, então isso é avançar ilegalmente na descrição e no pré-julgamento. Se a enfermidade fosse pecado, eu estaria pronto para ser condenado, e teria me condenado a não vir para a igreja,
às vezes nós que nos condenamos. Não, eu estou esfriado, estou gripado, estou tossindo, eu não vou pedir alguém para fazer. Isso seria uma autocondenação. E mesmo com dificuldade, Deus nos mostra, e o trabalho de Deus fica muito mais intrínseco em nossa personalidade e em nosso ser. A enfermidade não pode deter o cristão, a não ser que ele não possa andar, a não ser que ele faça um pacto para não contaminar outras pessoas. Eu aqui cometo essa falha de contaminar outras pessoas com a gripe, e as pessoas não vou não para não contaminar alguém. Isso aí é uma estrutura particular entre o crente e Deus, porque Deus sabe realmente o que é que nós estamos pensando, se é isso ou se é desculpa para não agirmos no reino. O apóstolo Paulo, imitador de Cristo, aquele servo em que Cristo vivia nele, precisava de ser acompanhado em suas viagens missionárias pelo médico Lucas. Aí nós vemos Paulo, que chegou à ousadia de dizer: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Um homem que disse: bom é que o homem esteja só, não se case, que renegou o prazer sexual para viver a obra do Mestre. É muita estrutura de fé na vida de Paulo. Esse homem digno, respeitoso, fiel, esse homem precisava de um médico para acompanhar nas suas viagens. Então, e ele abertamente disse: eu tenho uma enfermidade, e 3 vezes pediu ao Senhor que me curasse. E ele ouviu a resposta de Deus: a minha graça te basta. Desculpa, porque eu vou parar o tempo todo para desculpa. Então, toda vez que eu vier a tosse, os irmãos já, pelo coração perdoador, já estão desculpando. Então, Paulo, naquele sentido de integração total ao reino de Deus, disse que era melhor não se casar. Mas ele disse também que a saúde do corpo, o sexo também faz parte da saúde do corpo. E ele diz: é melhor casar do que se abrasar. É melhor casar do que viver relativamente ansioso. Mas se você quer se dedicar unicamente à obra do Mestre, então fique como eu, disse Paulo. Havia alguma deficiência na saúde de Paulo por não usar o sexo? Isso aí somente ele pode responder. Eu só sei que no celibato geralmente se encontra defeito de enfermidade física e mental. Por quê? Nem todas as pessoas são iguais. Tem pessoas que se colocam no celibato normalmente e a força espiritual supera todos os outros sentimentos, mas tem outros que não. E o celibato, ele coloca a expressão divina com menos valor quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então, sabendo que o sexo é um dos maiores detentores da desobediência do homem em relação a Deus e também da mulher, mas viver no meio de dificuldade e vencer, essa que é a glória humana. Viver em todas as dificuldades e vencer. E nós não vencemos nenhuma dificuldade se Cristo estiver conosco. Ele diz: sem mim nada podeis fazer.
Então, são coisas na vida cristã que, através do Evangelho, se conectam. E nós vamos viver confiante e coerente. Não a confiança em nós, mas a confiança em Deus.